Então voltando aqui no nosso... Tem um mapa aqui, ó. Eu gosto muito desse mapa aqui, ó, da Grécia Antiga. Esse aqui, ó. Tá? Inclusive, esse aí eu retirei, tá, desse livro aqui, né, o Romance das Equações Algébricas. Ah, não. Acho que vocês me veem aí, né? E aí que aqui aparece aqui, ó. Nesse mapa, deixa eu botar aqui na apresentação. Ele aqui aparece, olha só, as ilhas gregas, né, com os nomes antigos, tá? Atenas, Mileto aqui, ó, nesse pontinho aqui, ó, onde, né, que é o Tales de Mileto, né, o Pitágoras de Samos, né? Ele nasceu em Aristarco, tá? Mas aí ele se consolidou em Samos, né? E aí, que mais? Ó, Creta, Esparta, e aqui tem Alexandria. A Mesopotâmia está aqui à direita, ó, tá? E aqui é o que a gente chama o delta do Nilo, ó, que é essa região aqui que é bem fértil, né? Tá? Que é cheia de rios aqui, ó, tá? Então, e aqui em Alexandria, né? Aqui depois da morte do Alexandre o Grande, né, que eu comentei com vocês, um dos generais, o Alexandre o Grande, dividiu, né, tudo que ele conquistou entre os generais dele. E aí um deles, que inclusive que foi aluno esqueci agora, do Aristóteles, tá? Do Aristóteles, ele fundou aqui a Biblioteca de Alexandria, né? Tá? Então aqui, né, aqui é o no delta do Nilo, e aqui não dá para aparecer a cidadezinha que é Siena, tá? Tem Alexandria, e ao sul aqui de Alexandria, gente, no Egito, deixa eu ver o outro mapa aqui, ó. Aqui não aparece também, não. Que é o sul do Egito, aqui a 800 quilômetros tem a cidade chamada Siena, tá? Que depois eu vou falar do cálculo lá do Eratóstenes sobre a esfericidade da Terra, tá bom? Então voltando aqui nos nossos personagens, eu vou falar um pouco do Tales, gente, que tem um feito que é atribuído a Tales, que ele tem aqui, ó, que aí durante uma viagem do Tales ao Egito, tá aqui um texto aqui, ó, tá? Ele fez um feito de calcular a altura da pirâmide, tá? E aí, porque, bem, inclusive com esse conhecimento, né, se a gente se colocar na época, né, em que ele fazia essas coisas, isso parecia mágica, né? Isso parecia feitiçaria mesmo, tá? Que aí ele, bem, eu não sei os fatos, né, se houve uma aposta, um desafio do faraó lá para ele, mas reza a lenda que ele calculou a altura da pirâmide, né? E é um feito famoso, né, atribuído a Tales, que simplesmente, bem, isso aqui já é um conhecimento que ele não só dominou, tá? A gente atribui essa coisa da semelhança, né, dos triângulos semelhantes, essa proporcionalidade a ele já, tá? Ele que enunciou, né, essas propriedades e usava, né, e fez essa conta baseada nisso, tá? De que se ele coloca uma estaca no chão, tá, a sombra da estaca, a proporção da sombra em relação à altura, né, ou se a gente pensar a fração de um pelo outro, ou seja, esse triângulo aqui também, né, pensando nesse triângulo pequenininho, ele é semelhante a esse triângulo grandão, que seria a altura da pirâmide, né, até a base dela lá, a projeção do topo dela no chão, né, com essa ponta aqui, ó, tá? É como se a altura da pirâmide, né, tivesse uma estaca lá dentro da pirâmide, fosse a altura do triângulo, né, e essa seta aqui fosse um cateto. Então esses dois triângulos, eles são semelhantes, e aí eles têm uma proporção
Então, como ele sabe as informações desse triângulo, porque, né, isso aqui uma estaca pequena, que ele tem acesso a essa altura e consegue medir isso aqui também, né? Então, para calcular a altura da pirâmide, ele só precisaria também dessas duas grandezas no triângulo grande, tá? Como essa daqui, ó, ela está projetada no chão, a gente consegue fazer a medida disso, né? Então, provavelmente o que deve ter ocorrido é que ele, né, calculou, né, o comprimento da sombra e a partir da proporcionalidade entre os triângulos calculou a altura da pirâmide, tá? Então, olha só que tipo de magia, né, se fazia e o que era o maior conhecimento da época, gente, né? Então, hoje a gente ensina isso em sala de aula e ninguém está nem aí, né? Então, em algum momento da história, isso era o que mais surpreendia, né, as maiores mentes, né, o que tinha de conhecimento na época, né, de maior conhecimento, tá bom? E desconhecimento também, né, porque isso já era uma coisa que Tales conhecia e que, por exemplo, não era de conhecimento dos egípcios, né, tá? Essa questão dessa proporcionalidade aí, ó. Bem, aqui é um pouco da conta, né, que ele fez, aqui é a altura da pirâmide que eu me referi, né, e aqui é a sombra, bem, não é o tamanho da sombra, né, gente, porque tem a sombra da pirâmide, né, ainda tem mais metade aqui da base, né, que é a base quadrada, tá? Então esse comprimento aqui, ó, tá? Comparado com o da estaca, que é isso aqui, ó. Aqui de fato é a sombra da estaca, né, aqui é a altura da estaca, aqui é a sombra da pirâmide com a metade da base da pirâmide aqui, do comprimento da base, né, forma um triângulo maior, né, que é esse triângulozão aqui, ó, que vem até aqui, tá? E aí esses triângulos são semelhantes. Então, esse aqui só para dar mais precisão aqui a nossa continha, tá? Outro feito também, né, que aí eu coloco aqui, e aqui eu não vou afirmar também que Tales, né, calculou a largura né, de um rio no mesmo período, mas Tales, ele, inclusive a propriedade de Tales, né, que a gente chama o teorema de Tales, ele também pode ser usado para, e aí reza a lenda que ele calculou né, a largura de um rio também, que aí o que acontece, ó, também usando a proporcionalidade, tá bom? Então, se a gente está do lado, né, desse lado de um rio aqui, ó, a gente marca um ponto na margem de um rio, né, e mira um outro ponto na outra margem e cria essa estrutura, né? Prolonga esse segmento aqui, ó. Então, tipo, tem uma estaca aqui, tem outra estaca aqui. Deixa eu ver se fica mais bonitinho aqui. Ah, não, esquece. Ixi. Queria ampliar assim. Foi. E aqui você, né, marca um ponto na margem do rio, tá, ok? Mira num certo outro ponto na outra margem do rio, tá, ok? E aí, bem, aqui você escolhe outro ponto C qualquer, né, que é para montar essa estrutura, né? Ponto C qualquer. E aí você se distancia aqui, né, pega uma certa distância aqui, ó, tá, e marca um ponto A, né, no prolongamento desse segmento aqui, tá bom? E aí você monta esse triângulo aqui ABC, tá? E aí, por último, você escolhe um ponto E, né, de forma que ele seja paralelo esse segmento seja paralelo a esse aqui, ó, né? Bem, um modo de fazer isso é, após montado o triângulo ABC, né, você garantir que esse ângulo aqui, ó, seja igual, né, aproximado em termos de medida a esse ângulo aqui, ó, tá bom? Então você mede esse ângulo, tá? E aí você constrói esse segmento aqui de forma que esse ângulo seja igual a esse, tá bom? E aí está feita essa estrutura, e aí nessa estrutura, né, desse lado, na margem, né, do rio aqui desse lado, você tem acesso a essas medidas, né, ao AD, digamos que é 10, aqui é 9, aqui é 18, tá bom? E aí você tem acesso aqui, ó, à largura do rio, tá bom? Ao valor de x aqui, ó, que é o que a gente, né, a gente tem na proporção que esse x dividido, né, esse segmento aqui, o comprimento dele,
dividido por esse, que é o x sobre 18, vai ser aqui o 10 sobre o... Não, desculpa, né? A proporção é essa daqui, ó. É que esse sobre esse, né? O AE sobre o EC é igual a AD sobre DB, tá bom? Então, 9 sobre 18 é igual a 10 sobre x, tá? Então, a gente tem essa identidade aqui, e daqui a gente tira o valor de x, né? Então, como 18 aqui é o dobro de 9, isso aqui tem que ser o dobro do numerador também. No fundo é isso. Essa que é a proporção, que é o teorema de Tales, né? Tá? Então, o quanto esse segmento de baixo é em relação de cima, a proporcionalidade é mantida, né? Aqui, porque são duas retas paralelas cortadas. Não, aqui são... Na verdade, a gente pode imaginar que tem uma reta paralela aqui, ó, passando pelo ponto A, né? Que a gente tem 3 retas paralelas, tá? Cortadas por essas duas transversais aqui, ó, um triângulo. Então esse comprimento, né, dividido por esse, né, é mantido na outra reta e qualquer outra que tivesse aqui, ó, né, cortando essas 3 transversais aí. Tá? E aí, né, se descobrir aqui, você consegue descobrir a largura do rio. Tá? Tem outro método, tá bom, para descobrir a largura do rio, que já é um método que é de trigonometria, né, que não é só essas proporções de lado, né, dos lados, que é exatamente você chegar aqui, ó, você chega aqui, ó, marca o ponto D inicialmente, né, mira num ponto B, ok? Escolhe um ponto C aleatório aqui, ou de preferência, né, um ponto aqui que você tem um ângulo, né, tipo 90 graus aqui, ó, você sai 90 graus aqui, ó, e chega até vai prolongando até chegar em algum ponto da margem do rio, e marcaria um ponto C. De preferência para esse ângulo aqui, para montar um triângulo retângulo, tá bom? E aí você mediria esse ângulo aqui, ó, tá? Aí eu estou falando de BDC, né? Você mede esse ângulo aqui, ó, que é o ângulo DCB, né, num triângulo retângulo, e aí você, com a medida desse ângulo e com a medida desse cateto aqui, que você teria acesso, né, porque ele beira a margem do rio, aí você consegue, né, esticar uma corda do D para o C e ver o comprimento dessa corda, através da tangente desse ângulo, né, e aí você precisaria ter uma tabela de tangente, né, para a época e tal já, ou comparar com outro triângulo, né, construir um triângulozinho aqui do lado semelhante a ele, né, pegando esse mesmo ângulo aqui, ó, que você achou, né? Você pode construir um triângulo do lado. E aí, por essa semelhança aí, você calcula essa largura do rio aqui. Tá? Então, dá para fazer por outro método também. Enfim, são as magias da matemática aí, tá bom? Então, gente, isso aí são os primeiros resultados da matemática, tá? Né? E depois desses feitos, né, que a gente atribui aí a Tales, veio Pitágoras, né, a gente atribui aí o teorema de Pitágoras à escola, né, pitagórica, mas o teorema de Pitágoras já era conhecido, a escola pitagórica, ela está aqui, ó, né, no século XVI no século VI a.C., tá bom? Mas aí lá em 4.000 anos, já nos tabletes babilônicos, né, já se tinha, né, não fórmulas, né, mas conhecimento do teorema de Pitágoras, tá, de que o quadrado da diagonal é a soma dos quadrados, né, dos lados de um quadrado, vamos dizer assim, tá bom? E aí, gente, bem, eu já havia comentado com vocês, né, que uma das coisas da escola pitagórica foi a descoberta dos irracionais. Inclusive isso aí abalou, né, vamos chamar de seita, né, porque é quase uma seita, porque eles adoravam, né, eles tinham os números e a matemática como se fosse a alma do universo, né, então, e como eles acreditavam que tudo tinha que ter uma unidade, e a partir daquilo ali, tudo era múltiplo daquela unidade, a descoberta dos irracionais e do raiz de 2, né, a descoberta de que o raiz de 2 é racional,
levou isso aí a abalar essa... E aí eu estou pensando aqui que eu não sei como foi a argumentação, né, de que o raiz de 2 é irracional, tá, dos pitagóricos, se bate com a nossa de hoje. Tá bom? Que é você, de fato, supor, né, que a raiz de 2 é um A sobre B. E aí, bem, uma coisa eu sei que nos elementos de Euclides já tem a prova de que os números primos, de que existem infinitos primos, tá? Então, já tem bastante coisa lá que nos elementos de Euclides, tá? Porque os elementos de Euclides, a gente não trata só de geometria, não, tá? Então, essa prova eu não sei a originalidade, então eu nem vou citar a forma, né, com que foi provado que a raiz de 2 é racional pelos pitagóricos, porque eu não sei de fato qual foi a argumentação, né? Mas a gente tem vários argumentos hoje, né, que usam, né, o teorema fundamental da aritmética, né, a decomposição em primos, né? E eu não sei se isso era muito bem conhecido aqui na época de Pitágoras, é uma coisa que a gente pode estar pesquisando aí, tá? Então, Tales, Pitágoras, e aí eu quero falar agora de um pouco de Euclides, né, que aí pra gente estar falando aqui da nossa geometria, tá? E aí o que é que traz aqui o Euclides para a gente, né? Ele contrapõe um pouco aqui ele contrapõe o Tales, tá? Porque o Tales, a grande frase de Tales é dizer o seguinte: as verdades matemáticas devem ser demonstradas, né? E aí o Euclides já vem, né, com uma outra filosofia, tá? Inclusive isso aqui, quem deu origem a esse tipo de pensamento foi o Aristóteles, tá? Aristóteles, né, que foi lá professor do Alexandre o Grande lá e do general de Alexandre, tá? Que ele defendia o sistema dedutivo, né, de que nem todas as verdades devem ser provadas, né? As mais elementares a gente admite como, como verdades sem demonstração, e a partir delas que a gente sai deduzindo as demais, né? E aí veio essa coisa da base axiomática, né, para saber se essas verdades iniciais, quais delas as outras não provêm, né? Quais delas não provêm das demais, tá? Que essa coisa que são o que a gente chama hoje, né, de a independência dos axiomas, tá? Né? E aí ele aqui já evidencia o método dedutivo, tá? Ou seja, está bem explícito nos elementos de Euclides o método dedutivo, né? Que foi a nossa primeira aula teórica, né, do curso lá que eu apresentei para vocês, tá? Então, os elementos de Euclides já traz isso aí, e algumas definições né, naquela linha de sistema dedutivo, né, gente, que que são elementos primitivos, que a gente não define, inclusive, tá? Mas aqui ele define ponto, tá? Que a gente não considera uma coisa precisa do ponto de vista de definição, tá? Porque a gente não tem, né, a definição de ponto partiria, né, pela ideia do que não tem parte, né? E aí o que é que não tem parte você acaba, né, tendo que chamar de ponto ou de átomo, né? Uma coisa indivisível lá e tal. Então a gente fica com essa coisa que precisamente não está muito bem definido, tá? O que é ponto. Então hoje a gente não define ponto, a gente coloca na categoria de conceitos primitivos, tá? A linha também, né, que é uma reta, a gente não define. Os fins de uma linha são pontos, tá? Que são os segmentos, né? Então aqui está tudo bem preciso. E essas precisões, gente, esses detalhes, por exemplo, da definição precisa de segmento, isso só veio lá no século XX, tá, gente? Então só para vocês verem, né? Isso aí ficou quase 2000 anos sem uma precisão, né? Porque até então não se tinha agregado a essa axiomática os axiomas de ordem, tá? Que a gente não dá nada, né? Parece bobo, né? Que inclusive é a aula que eu vou estar postando hoje para vocês, mas demorou mais de quase 2000 anos para chegar a uma formalidade, né? Dar uma definição do que é segmento, do que é semirreta e do que é semiplano, tá?
definição precisa disso. Isso só foi possível a partir do momento em que se admitiu, criou-se, né, uma categoria de axiomas, né, um conjunto de axiomas para fundamentar essa nossa ideia do estar entre, né, o que é um ponto estar, que justamente isso é uma propriedade das retas, né, porque num círculo, por exemplo, se você coloca 3 pontos no círculo, você não pode dizer que tem um entre os outros dois, né, porque, né, qualquer um deles você pode entender que está entre os outros dois. Então, né, então a reta ela tem um diferencial com relação ao círculo, né, do que é uma curva aberta e uma curva fechada, né? Vamos chamar assim uma reta aberta e uma reta fechada. Tá? Então, demorou. Então, aqui nos elementos de Euclides ainda tinha esse conceito, né, de os fins de uma reta, ele não tinha muita precisão. Tá? Definição. Então, eu vou estar trazendo aqui alguns postulados, tá, dos elementos. É uma pena que eu não estou com o meu livro aqui, senão eu já apresentaria no livro mesmo. Eu deixei lá na UFS. Tá? Então, olha só. Esses postulados aqui, de que é possível desenhar uma linha reta de um ponto a outro ponto. Tá? Uma linha reta pode ser prolongada indefinidamente. Tá? Então, isso aqui para a gente não... Isso aqui, de certa forma, gente, esse postulado, ele está muito sutil, tá? Dentro de um postulado nosso, que é o axioma é um axioma de medida, tá? Né? Que são os axiomas, né, que eles vieram para dar a noção de métrica na reta, de que a reta... Porque a ideia de prolongar, gente, está relacionada a uma ideia de medida. Né? Essa coisa da reta se estende, né, indefinidamente, tanto quanto a gente queira, isso está atrelado a uma ideia de métrica, né? E a gente sabe aí que a matemática, né, inclusive tem toda uma disciplina, né, dedicada a isso, que são os espaços métricos, né? Então a gente tem métrica hoje, a definição moderna, já é uma coisa bem abstrata e tal, e aí a gente tem axiomas na geometria plana, que a gente vai ver nesse curso, né? Inclusive eu vou estar postando, logo a gente entra nos axiomas de métrica, que é para dar essa coisa de se prolonga indefinidamente, né? Modernamente, atualmente, isso já está fundamentado com os axiomas de medida, tá bom? Que antigamente eram postulados e agora essa coisa que está mais precisa, tá bom? Ó, escrevi um círculo né, de qualquer centro e qualquer raio, e aí a métrica, né, está relacionada a isso, porque qualquer raio ele se refere a comprimento, né, a medida, tá? Então hoje esse postulado, de certa forma, ele está implícito dentro dos nossos axiomas de medida, e aí de fato a gente vai poder escrever. Então esse postulado aqui, ele já fica como um teorema para a gente, tá bom? Porque de fato, na geometria com os axiomas que a gente tem, né, dado um ponto qualquer, existe, né, existe um ponto a qualquer distância que você queira né, de um ponto fixo dado. E aí, se você reúne todos esses pontos, né, você forma um círculo. Então, de fato, isso já é um teorema, né? Hoje não é mais um postulado, né, de que a gente consegue escrever um círculo, né, dado um ponto e o raio qualquer. Então, esses postulados aqui, esse é possível, né, é uma coisa bem construtiva, né, do que pode acontecer de fato. E como isso pode acontecer, eles tomou isso aqui como axiomas iniciais. Mas essas coisas aqui, para nós, algumas, desenhar uma linha reta de um ponto a outro ponto, tá bom? Isso aqui para a gente, basicamente, é um axioma também para a gente. Então, que no fundo a gente fala o seguinte, que 2 pontos definem uma única reta, tá? E nessa reta, se a gente une todos os pontos que estão entre esses dois, a gente forma um segmento, tá? Que no fundo é isso, é dizer que a gente consegue desenhar uma linha reta de um ponto a outro, que é a existência de um segmento. Então chega a ser, isso aqui, eu diria que também chega a ser já um teorema para a gente, né? Que dados 2 pontos, né, sempre tem um segmento aí ligando esses 2 pontos. Então, todos os ângulos retos são iguais, tá bom? Então, é diferente hoje, né? A gente não diria isso, porque para nós não seria uma
É porque reto para a gente é ter a medida, é medir 90 graus, tá? Então os ângulos eles podem ser diferentes do ponto de vista de definição, né? Porque a gente define ângulo, tá? Né? Ângulo é um par de semirretas com a mesma origem, tá bom? E aí quando um ângulo ele mede 90 graus, a gente chama de reto. Então os ângulos retos eles não são iguais hoje, tá? Eles não são iguais, eles têm as mesmas medidas. Tá? Então, um pode estar no lugar e outro pode estar no outro lugar. Tá bom? Então, que a definição precisa de ângulo a gente já tem. Então, isso aqui para a gente não bate muito com o que a gente tem hoje. Tá? Vamos seguir aqui. Então, se uma linha reta caindo em duas linhas retas faz a soma dos ângulos interiores do mesmo lado ser inferior a dos ângulos retos, as duas linhas retas se produzidas indefinidamente se encontram naquele lado onde os ângulos são inferiores a dois ângulos retos. Tá bom? Não entendi aqui. Se uma linha reta caindo em duas linhas retas faz a soma dos ângulos interiores do mesmo lado ser inferior a dois ângulos retos, as duas linhas retas se produzidas indefinidamente. Tá. Então, lembrei, isso aqui ele está dizendo o seguinte, gente. Se você pega uma reta, né? E aí, e por essa reta, eu acho que aqui, gente, é melhor né? Eu vou usar aquela filosofia de que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Deixa eu estar abrindo aqui para vocês na câmera. Acho que deu. Então aqui, ó, expandir aqui. Então simplesmente ele está dizendo o seguinte, ó, em resumo é isso. Se você pega uma reta aqui, ó, se duas retas cruzam essa reta aqui, ó, tá? Assim, ó, de forma que esses dois ângulos aqui, ó, né, a soma desses dois ângulos aqui é menor do que a soma de dois retos, quer dizer, dizer que, bem, esse aqui até poderia ser reto, né? Esse aqui, né, se esse ângulo alfa e esse beta aqui, ó, se alfa mais beta é menor do que 180, ele está dizendo que essas duas retas elas vão se encontrar aqui. Tá bom? Beleza? Isso pra gente já vai ser teorema. Tá? A gente vai provar isso aí. Beleza? Deixa eu ver aqui. É isso aí. Tá? Inclusive, se isso aqui fosse reto, né? Se um fosse reto, e esse ângulo aqui, esse daqui já fosse menor que 90, né? Que é a soma da menor que 180, esse aqui elas vão se encontrar ali, ó. Tá bom? Né? Se a gente prolonga essa daqui e prolonga essa outra aqui, ó, elas vão se encontrar num ponto. Tá bom? É isso que ele está querendo dizer aqui. Tá bom? Então, fazendo de novo a leitura, se uma linha reta caindo em duas linhas retas, ó, né, que no caso aqui seria essa daqui, ó, né, essa que está caindo aqui, ó, duas linhas retas aqui, ó, faz a soma dos ângulos interiores do mesmo lado, ou seja, esses ângulos interiores aqui, ó, né, porque é aquela coisa, se você tem duas linhas retas, né, essa da linha cai, né, sobre essas duas retas, olha o termo que ele usa, né. Aqui são os ângulos interiores do mesmo lado, ó. Então, interior do lado esquerdo, vou chamar I do lado esquerdo, né? E aqui é um outro interior, né? Um I tio do lado esquerdo. E aqui tem um outro interior do lado direito, e esse aqui é um outro alfa, esse aqui é um beta, né? Esse aqui são os exteriores, esse aqui é o exterior do lado esquerdo, e esse aqui é o exterior do lado esquerdo. Exterior do lado direito, exterior do lado direito aqui, tá? Então, se os interiores do mesmo lado, né, do mesmo lado, ser inferior a dois ângulos retos, né, que é o nosso alfa mais beta ser menor que 180, as duas linhas retas, se produzidas indefinidamente, ou seja, prolongadas, né, se encontram naquele lado, ou seja, né, vai ter um ponto de encontro ali, ó, daquele lado, onde os ângulos são inferiores aos dois ângulos retos. Tá bom? Ou seja, ele está dizendo o lado, né, elas se encontram no lado, né,
Então, esses interiores do mesmo lado, essas duas retas vão se encontrar do mesmo lado aqui, ó. Tá bom? Elas vão se encontrar aqui, tá bom? Então, é um enunciado, ou seja, isso para a gente agora vai ser um teorema. Inclusive, ele está demonstrado no nosso curso, já eu vou estar no futuro, no momento oportuno, disponibilizando o vídeo para vocês, tá bom? Então temos aqui postulados dos elementos de Euclides. Então, gente, o que é que eu quero, né, apresentando essas coisas para vocês, é mostrar para vocês como era a coisa 2000 anos atrás e como é hoje, tá? Que muitas coisas aqui já estão formalmente bem definidas, tá? A ideia de qualquer raio está relacionado a uma estrutura de medida que a gente já tem, tá bom? Essa coisa de, tipo, o postulado 4 aqui, ó, todos os ângulos retos são iguais, isso aqui já é bem diferente do que a gente tem hoje, tá? Até porque hoje a gente tem uma definição precisa de ângulo, reto para a gente está relacionado à medida, e a gente tem axiomas de medidas para ângulo que não tinha aqui nessa época, tá? Então a gente tem axiomas exclusivamente para medir segmentos, tá? E tem axiomas exclusivamente para medir ângulos, tá? E tem axiomas de medidas de regiões, né? De regiões planas, tá? Que é o que a gente chama de área, né? Então a gente tem, agora a gente fala de medidas, né? E isso está bem, né? Diferencia bastante. E aí, gente, na época aqui, ó, a gente tinha essa coisa desses postulados de saber o que a gente pode deduzir deduzir a partir desses postulados, né? Então, muito tempo, né, ficou pensando se realmente, se aqueles outros postulados poderia estar deduzindo, né, colocando o quinto postulado aqui na categoria de teorema, tá? Que é a independência dos axiomas, tá bom? Então, por muito tempo, né, ficou tentando ver se esse quinto, né, conseguindo traçar uma reta paralela a um ponto dado, fora de uma reta, né, a partir dos outros axiomas. Então, o que é o quinto postulado? Por um ponto exterior a uma reta, podemos traçar uma infinidade, né, de retas paralelas a esta reta. Tá? Isso aqui é o que? Ah, não, eu confundi, gente, desculpa. O quinto postulado de Euclides, ele diz o seguinte, ele diz que por um ponto fora de uma reta, existe uma única reta, né, paralela à reta dada. Tá? Então, é um teorema, um postulado de existência e unicidade, tá bom? Que é o quinto postulado de Euclides. Tá? Então, deixa eu estar tirando aqui. Então é isso, né? Bem, é famoso, né? Dado uma reta, né? Por um ponto fora de uma reta, um ponto P, uma reta R, existe uma única reta que não intersecta essa reta aqui, ó, tá? Que é disjunta, né? Uma S. Tá bom? Então, é existência e unicidade, que é o símbolo. Existe e é único. Tá? Isso aqui é o quinto postulado, né? O quinto postulado de Euclides. Tá? É o que ele diz. Então, se pensava o seguinte, né? Na independência dos postulados de Euclides, se esse quinto poderia ser deduzido dos demais. Tá? A questão é que isso ficou em aberto por muitos e muitos anos, tá? E depois descobriu-se o seguinte, que esse postulado ele pode ser mudado, tá? Ele pode ser mudado e a gente criar uma geometria idêntica à geometria euclidiana, com o quinto postulado alterado, né, e mantendo todos os postulados anteriores. Tá bom? E aí surgiram novas geometrias, tá? Por conta disso. Beleza? E aí o que acontece? Então, o quinto postulado de Euclides, ele pode ser modificado, né? E mudando esse postulado, é como se fosse um jogo mesmo de xadrez, né? Você muda a regra do jogo, você cria um outro jogo, tá? Então nessa coisa de atenção dada, né, ao quinto postulado,
né, mudou-se o enunciado dele na tentativa de ver a independência dos postulados. E aí se chegou a outra geometria, tá bom? Então, no caso aqui, ó, a geometria de Lobachevsky, assume-se que por um ponto, né, fora de uma reta, podemos traçar uma infinidade de paralela a esta reta, tá bom? E aí, a exemplo disso aí, a gente tem o hiperboloide, né? O hiperboloide é uma estrutura assim, tá bom? E aqui, ó, uma outra modificação no quinto postulado é que por um ponto exterior a uma reta não podemos traçar nenhuma paralela a esta reta. Tá? A exemplo disso aqui, gente, a gente tem a geometria riemanniana. Hoje é a geometria esférica, tá? Se você pensar na esfera, né? Na esfera, e você usa os grandes círculos, né? Como se fossem equadores, né? Os grandes círculos, né? Que são os círculos esféricos, cujo centro coincide com o centro da esfera, e chamar esses círculos de retas, tá? E aí toda a geometria euclidiana, aqueles axiomas lá, eles são satisfeitos, tá? Por dois pontos, definir uma única reta, você pode construir triângulos, né? E aí, só que você não consegue, né, pegar um grande círculo desse e por um ponto fora de um grande círculo, tá? Deixa eu estar exemplificando aqui para vocês, ó, né? Se você pega uma esfera aqui, ó, e pega um grande círculo aqui, ó, tá? Qualquer outro grande círculo, gente, né, que aqui a gente pode chamar de retas dessa geometria, né? Dado um ponto fora desse grande círculo aqui, ó, bem, esse pontinho, gente, ele está representando o centro da esfera, tá? Aqui, ó, tá? Então esse nosso círculo aqui, ele está com o mesmo centro da esfera. Aí, fora desse círculo aqui, eu pego um pontinho P aqui nessa esfera, tá? Mas fora daqui, ó. Qualquer grande círculo que passe por esse ponto, em qualquer direção aqui, gente, tá? Ele vai encontrar esse aqui, ó, ele vai intersectar esse aqui, ó, tá? Porque nessa geometria aqui, todas as retas, não existem retas disjuntas, tá? Todas as retas, elas são concorrentes, tá bom? Então é uma geometria totalmente, né, diferente da geometria euclidiana, tá, ok? Então isso prova que o quinto postulado é independente dos demais postulados, tá bom? Porque nessa geometria os demais postulados foram mantidos, tá? Os 4, 1, 2, 3, 4, e aí esse quinto, né? O quinto postulado, se o quinto postulado de Euclides fosse consequência dos 4, tá? Essa propriedade teria que valer nessa geometria, tá? Né? Essa propriedade de Euclides, tá? Teria que valer nessa geometria. Só que essa geometria aqui, ela mantém os 4, né, postulados, os demais postulados, não os 4, né, os demais. E esse quinto aqui especificamente, porque tem outros depois aqui, tá, gente? Né? Então todos os outros, né, ocorrem, só esse quinto que não ocorre. Então, se os demais postulados fossem verdadeiros, né, e eles são verdadeiros aqui, ó, e se esse quinto de Euclides fosse consequência dos demais, então ele teria que valer nessa geometria, porque os demais estão valendo aqui, ó, tá? Só que a gente sabe que não ocorre, tá bom? Então, são exemplos de geometria que satisfazem os demais postulados de Euclides e não satisfaz o quinto. E aí prova a independência do quinto, né, com relação aos demais postulados, né? E não só faz, ou seja, a prova, né, veio ainda com a criação de novas geometrias, tá? E essa geometria aqui, né, que evoluiu lá para geometria riemanniana, né, e aí criou-se, né, até chegar à teoria da relatividade, tá bom, gente? Então a gente tem aí né, os postulados de Euclides aqui apresentados. O que mais? Meu mouse resolveu desaparecer aqui. Tá aqui. Tá bom? Então, tinha umas coisas lá nos elementos de Euclides, né? Falando um pouco mais dos elementos, que é essas noções comuns aqui, ó.
Cadê? Mais algumas coisas aqui, ó, tá? Alguns postulados que são esses aí, que é o seguinte. Isso aqui, gente, a gente usa até hoje, tá? Que é o que a gente... Não sei se vocês já estudaram isso, que é a relação de equivalência. Esses axiomas, eles têm mais de 2.000 anos e a gente usa até hoje, tá? Que coisas iguais a uma mesma coisa são iguais a uma outra. Ok? Isso aqui é como se fosse, é o que a gente chama de a transitividade, né, da relação de equivalência. Ou seja, a igualdade, ela é uma relação de equivalência. Tá? Né? Eu não sei se vocês lembram da relação de equivalência, ou se já estudaram na relação de equivalência. Isso eu costumo ensinar isso em álgebra 1. Tá? Então, vamos aqui um pouquinho, né, dos postulados de Euclides. Então, o que eu estou fazendo aqui é pegar o posto, né, comparar 2.000 anos atrás com o que acontece agora. Então, o que Euclides está colocando é coisas que são iguais a uma mesma coisa, são iguais uma a outra. Tá? Então, a gente hoje, a gente chegou ao conceito de, né, de relação, isso que vem lá da teoria de conjunto, né, que é a relação e tal. E aí, em relação, a gente define a relação de equivalência, que é reflexiva, né, uma coisa, né. Então, a relação de equivalência, ela vem justamente para dar uma ideia do que é uma generalização da igualdade, né, que uma coisa ela é igual a ela mesma, que é a reflexividade. Tá? A simetria, né, se uma coisa está relacionada com uma B, isso implica que o B também está relacionado com A. Então, eu vou colocar 3 tracinhos, tá? Que é da relação de equivalência, que é na tentativa de generalizar a ideia de igualdade. Tá? Então, uma coisa é igual a ela mesma, se uma coisa é igual a uma outra, essa outra é igual a essa coisa. Vamos pensar assim. Só que aqui a gente não chama de igualdade, né? A gente usa 3 tracinhos para chamar de relação. Tá? E aí a gente diz, aí aqui vem, ó, né? Então, isso aqui é reflexiva, né? É reflexiva, a gente diz que aqui uma relação é simétrica. Quando ela está, bem, isso aqui para todo A, tá? Para todo A, certo? Porque é uma relação em um conjunto X, né? Então, para todo A em X, tem que satisfazer isso aí, ó, tá? E aqui é para todo A, B em X, né? Então, se A está relacionado com B, o B está relacionado com A. E isso aqui são pares ordenados, né? Então, hoje uma coisa já está bem avançada, né? E aí a gente diz que se A está relacionado com B, ó, tá? E B está relacionado com C, né? Então a gente tem 2 coisas relacionadas com uma terceira. Então essas coisas estão relacionadas também. Então explica que A está relacionado com C. Isso aqui a gente chama hoje de transitividade, né? Transitivo. A relação é transitiva. Tá bom? Então isso já estava há 2.000 anos atrás, Euclides já falava disso, e isso aqui é axioma para a gente até hoje. Só que hoje já está, né, bem mais, vamos dizer, acho que está mais difícil, mais complexo. Né? Ele falava de uma forma mais direta e mais fácil. Né? Vamos voltar aqui. Então, coisas que são iguais à transitividade da igualdade. Né? Se iguais são adicionados a iguais, os totais são iguais. Tá bom? Isso aqui está no livro do Elo, tá? 2.000 anos depois, a gente fundamenta a soma, né? A definição de soma nos axiomas de soma, e isso aqui acontece também, a gente admite, isso aqui não mudou. Tá? Se iguais são subtraídos de iguais, os restantes são iguais. Tá? Isso aqui hoje, na verdade, é uma consequência dessa primeira parte aqui. Tá? Então, isso aqui é axioma para nós até hoje. Coisas que coincidem, né, uma com a outra são iguais, né, uma a outra. Aí eu não sei, realmente não entendi aqui o coincidem, me desculpem. Tá? Ele deve estar se referindo a 2 retas, né, porque coincidir, né, então eu diria que, por exemplo, objetos, né, se uma circunferência tem o mesmo centro e o mesmo raio, então elas são iguais. Né? Tá? Então, se 2 retas têm os mesmos 2 pontos, então elas são iguais. Tá? E o todo é maior que a parte. Né? Bem, isso aqui hoje é falso. Tá?
apesar disso aqui é uma noção comum, né? Então a partir disso aqui, ele deduziu outras coisas, inclusive a ideia do maior, gente, ela tem a ver com medida de novo, tá? Então hoje isso é falso, né? Porque a gente sabe que há tantos pontos na reta quanto no segmento de reta, né? Que a gente tem teorema, que é a teoria de Cantor, né? Dos infinitos, né? Na verdade, há tantos pontos no segmento quanto no plano todo, né? Existe uma abjeção, né, entre esses dois conjuntos, tá? Inclusive é fácil de argumentar, né, de que isso aqui é falso, né? De que o todo é maior do que a parte. Então, inclusive, isso aqui, contradizer essa noção comum aqui, e contra isso, foi que levou a gente realmente à definição precisa do infinito, né? E aí isso só se deu lá com a teoria de Cantor, né, basicamente 1800 anos depois aqui do Euclides, tá? Mas hoje, modernamente, isso é falso, tá? A gente sabe que isso não acontece, tá bom? Então, então essas são as coisas, gente, que eu queria estar trazendo aqui do passado para o presente, tá? Para vocês, né, terem esse contato, né, do que acontecia aí há 2000 anos atrás, né, contrapondo aqui. E um dos objetivos desse curso, gente, é vocês terem o conhecimento, né, bem, aprender geometria para poder ensinar isso em sala de aula, né? Vocês vão, né, muitos aí já devem ser professores já, né? Mas fazer essa ligação aí, essa ligação com o passado, tá? Né? Que é, entre aspas, né, vamos dizer assim, corrigir esses erros do passado, saber o que lá do passado a gente modificou, né, para dizer que é verdade agora e quais são essas diferenças aí, tá bom? E aí isso foi só alguns detalhes, tá bom? Eu vou estar preparando materiais mais precisos e profundos, né, sobre essas diferenças, tá? E o nosso curso, ele é exatamente isso, tá? Ele é uma teoria axiomatizada, já fundamentada, né, baseada nos axiomas de Hilbert, tá? E aí a gente vai estar, né, pegando essas definições, esses teoremas e provando um mundaréu de coisa aí, e sempre que possível voltando lá no passado, dizendo como era lá no passado e como a gente fundamentou isso no presente com a teoria axiomática que a gente tem hoje, tá bom?